Bom, gente, vamos dar início a mais um capítulo de física. Esse vai ser dividido em dois, tá? Porque eu acho que vai ficar melhor a compreensão. Então a gente vai começar. A matéria, ela é composta por átomos, moléculas ou íons, tá? Ela tem três diferentes estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Essas partículas, elas estão em constante movimento, certo? O que a gente chama de energia cinética média. Essa energia cinética média, quando ela está em movimento, ela a gente mede ela como energia térmica, tá? Como a gente vê aí, as partículas da mesma substância, da água, quando ela está em estado sólido, as partículas estão com pouco movimento. Quando ela está em estado líquido, ela já apresenta um movimento maior. E quando ela está em estado gasoso, é uma agitação grande das partículas, certo? O aquecimento é quando a energia térmica daquele elemento aumenta, ou seja, aumenta a agitação das partículas. O resfriamento é uma diminuição dessa energia cinética e, consequentemente, da energia térmica, tá? Então, o aquecimento e o resfriamento vai ter a ver com a agitação também das partículas. Se a gente pega uma água, coloca ela para ferver, certo? Ela, quando está na temperatura ambiente, ela está com uma determinada agitação de moléculas. Aí, à medida que ela vai sofrendo um aquecimento, as moléculas vão se agitando mais e mais e mais até ela se transformar no estado gasoso. Já quando ela está em congelamento, certo? Essa temperatura, ela vai sendo retirada, né? Esse calor vai sendo retirado e aí as partículas vão se movimentando menos, tá bom? Então, quanto maior a agitação das partículas, maior é a temperatura daquela matéria, certo? Essa energia térmica, ela pode ser transferida, certo? Como aí nesse caso, é transferida do fogo para a água no aquecimento. E se eu deixar essa água que ferveu em temperatura ambiente, a água vai transferir essa energia térmica para o ambiente, então vai ter um resfriamento, tá? A temperatura, ela é uma grandeza física que vai indicar o estado de agitação das partículas de um corpo, tá? E depois que a gente atinge uma determinada temperatura, essa energia ela pode ser transferida. Então, por exemplo, eu aqueço uma água e coloco uma bolsa de compressa dentro dessa água, tá? Aí a água vai transferir a energia que ela adquiriu para a bolsa térmica, tá? Então, o sentido da transferência de energia é sempre daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura, certo? O calor, quando a gente fala em calor, a gente está falando dessa energia térmica transferida, certo? Devido à diferença de temperatura. Então, todo o corpo ele pode ganhar ou perder calor. Então, se eu pego uma água que ferveu e coloco ela no ambiente, ela vai o quê? Vai transferir sua energia para o ambiente. Quando essa água ela atinge a mesma temperatura do ambiente, a gente diz que houve naquele sistema um equilíbrio térmico. Essa transferência de calor, esse aquecimento ou resfriamento, ele também é utilizado no tratamento de lesões. Por exemplo, a compressa fria, ela é indicada para pancadas, dor de dente, tendinite, após exercício ou injeção. Por quê? O que é que acontece? Quando a gente coloca uma compressa de água fria, a intenção é que os vasos se contraiam, tá? Então, por exemplo, se você leva uma pancada muito forte, o aporte sanguíneo vai todo para lá. E aí forma aquele edema, aquele inchaço, certo? E aí quando você tenta botar uma compressa fria, é para que os vasos se contraiam e você não tenha aquele inchaço, tá? Já a compressa quente, ela é indicada para dor muscular, furúnculos,
torcicolo, pré-exercício e hematomas. Por quê? Por exemplo, no hematoma, já está lá formado o acúmulo de sangue e de líquido, certo? Aí você vai colocando a compressa quente para quê? Para que os vasos se dilatem e haja uma absorção mais rápida daquele hematoma, tá? A gente pode medir a temperatura como? O aquecimento, ele dilata substâncias, que a gente chama de dilatação térmica. E o resfriamento, ele contrai substâncias, que a gente chama de contração térmica. Essa propriedade, ela pode ser usada na construção de instrumentos de medida de temperatura, como o termômetro. Por exemplo, hoje em dia a gente tem os termômetros digitais, termômetros a laser, mas antigamente a gente tinha esse termômetro de mercúrio, tá? Por que o mercúrio? O mercúrio, ele é o único metal líquido à temperatura ambiente, certo? Ele dilata e contrai com regularidade. E ele é um ótimo condutor de calor. Então, nesse termômetro de vidro, no seu interior ele tem um tubinho contendo mercúrio, tá? E aquela pontinha de metal, ele vai fazer essa condução do calor. Então, quando a gente coloca essa pontinha em contato com a pele, se a gente está emitindo calor, transferindo calor para o mercúrio vai viajar por essa escala termométrica e medir a temperatura. Ele vai parar quando atingir um equilíbrio térmico, certo? A gente tem algumas escalas termométricas, tá? Que é a Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius, ela foi inventada por um sueco em 1742. A temperatura 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, quando ela vira gelo, tá? Quando ela começa a congelar. E a temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, certo? Ao nível do mar. O intervalo de 0 a 100 é dividido em partes iguais, né? No caso, 100 partes iguais. Por isso, essa escala ela é chamada de escala centrígrada, tá? Já a escala Fahrenheit, ela é utilizada em países de língua inglesa. E ela é um pouquinho diferente. Ela é dividida em 180 partes. E o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o de ebulição é 212 graus Fahrenheit, tá bom? A escala Kelvin, ela também, como a Celsius, é dividida em 100 partes iguais. Ela é chamada de escala absoluta. Nela vai se adotar o valor zero para a menor temperatura possível. O zero Kelvin, ele é um valor teórico que corresponde à agitação das partículas reduzida a zero. Então, quando não existe nenhuma agitação das partículas de uma substância, ela está em 0 kelvins, tá? Esse 0 kelvins, quando a gente converte em Celsius, é o equivale a menos 273 graus Celsius, tá? Então, é uma diferença muito grande na escala. O que faz com que, nessa escala, a temperatura de fusão da água seja de 273 kelvins e o de ebulição seja 373 kelvins. O Kelvin, diferente do Fahrenheit e do Celsius, ele não se coloca o grau, certo? Quando a gente vai falar Celsius é grau Celsius, Fahrenheit é graus Fahrenheit, mas o Kelvin a gente não utiliza essa nomenclatura de grau, tá? Pronto, aqui a gente tem a conversão entre escalas, certo? Quando uma questão é dada uma temperatura em Celsius e você tem que converter em Kelvin, você vai utilizar esses princípios, tá bom? Então, nessa primeira imagem, a gente pode ver o seguinte. 0K vai ser a temperatura que você quer converter, tá? Menos 273, que é a menor temperatura. Aí, o que você vai fazer? No denominador, vai ter a diferença do ponto de fusão e de ebulição em todas as fórmulas, tá certo?
Então, quando a gente faz essa equação, a escala Kelvin fica 100 e a Celsius também fica 100. Por quê? Porque ela é dividida em 100 partes, tá? Aí você pode notar que a escala Fahrenheit ela vai ficar em 180, porque é o número de divisão dela, tá? Aí você simplifica por 2, o que vai dar 5 como denominador na escala Kelvin e Celsius, e na Fahrenheit 2. Então, essa aí é a proporção que você vai utilizar. Por exemplo, se você quer converter de Celsius para Fahrenheit, você vai igualar essas duas fórmulas, tá? Que a gente já pode ver na outra imagem. A temperatura, se você quer descobrir quanto é 52 graus Fahrenheit em Celsius, tá bom? Aí você coloca aí no TF, você coloca o 52 menos o 32 e você realiza a equação, tá? Meios pelos extremos e aí obtém o valor em graus Celsius. Como a temperatura em kelvins e em Celsius, elas têm o mesmo denominador, vocês podem ver que vai se anular, certo? O 5 como denominador, e a gente vai utilizar somente a parte de cima da equação, tá? Temperatura em Celsius igual a temperatura em kelvins menos 273, tá? Aí vocês vão utilizar essas fórmulas para fazer essa substituição e encontrar o valor, certo? Na atividade que eu passei essa semana, tem alguma questão para fazer essa conversão, tá?